A largada do GP da China 2025 foi um caos para a equipe Sauber, do nosso piloto brasileiro Bortoleto. Seu colega de equipe errou e perdeu muitas posições. Bortoleto também errou, foi parar na brita. Tudo isso na primeira volta, e depois que voltou para a pista, ficou a 29 segundos atrás do penúltimo colocado, seu colega de equipe. Contudo, fez uma excelente corrida de recuperação, fazendo uma volta rápida digna de top 10, e melhor do que os seus principais concorrentes. Mesmo com um carro que teve a maior degradação dos pneus ao longo da corrida, conseguiu, com a sua distribuição de voltas rápidas, ficar entre o top 10. Mas qual foi o verdadeiro ritmo do Bortoleto? O que fez os dois pilotos da Sauber perderem o controle, praticamente iguais na mesma curva, e também terem muita dificuldade na largada? Realmente houve ordens de equipe para deixar Bortoleto passar? Quais foram as conversas durante a corrida, no rádio, com seus engenheiros? O que Bortoleto disse sobre tudo isso? Bem-vindo ao canal Treta F1, esse vídeo é diferente de tudo que você já viu de Fórmula 1 no YouTube. Aqui faremos uma análise empírica sobre os mínimos detalhes da volta e da corrida do nosso piloto brasileiro na Fórmula 1 lá no GP da China 2025. Esse vídeo não é um resumo da corrida, o qual, diga-se de passagem, eu já fiz e está postado no canal. Esse vídeo aqui é muito mais do que um resumo. Temos que saber exatamente o que aconteceu com o Bortoleto e como está indo a sua equipe e o seu real desempenho com aquele carro verde. Dá trabalho fazer esse vídeo aqui, então deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal para fortalecer e compartilha para os amigos. Esta aqui já é a segunda vez que eu tô gravando, porque da primeira o vídeo corrompeu. Misericórdia. Mais de meio período de trabalho perdido. Mas não tem problema não. Vamos lá. E é claro, meus agradecimentos especiais aos membros do canal que me apoiam nesta atividade. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Para começar, vamos ouvir a entrevista do Bortoleto depois da corrida. Ele passa informações bem importantes que ao longo do vídeo eu vou debruçar sobre elas e mostrar para vocês. Então, presta atenção. Do início ao fim, vamos dividir aí um pouquinho as minhas perguntas. Primeiro, como é que você foi parar na brita? O que aconteceu ali? Eu primeiro fui passar o Birman, eu sabia que ele estava de pneu duro, então era importante eu tentar passar qualquer um que tivesse de pneus duros no começo da corrida para tentar ganhar a posição de pista, essa era também a nossa estratégia. Mas a verdade foi bem simples, eu fui tentar passar ele, é lógico que ele fez jogo duro, normal, como eu também faria, qualquer piloto faria, e aí eu fui um pouquinho pro lado sujo da pista, onde tem muita sujeira, e aí eu fui cada vez indo um pouquinho mais, na hora que eu tentei voltar, eu ele estava do meu lado, eu tive que frear e rodei. Acho que, luta de primeira volta, felizmente foi um erro, eu não tinha muito o que fazer, eu não esperava que eu ficasse tão traseiro depois de pegar aquela sujeira na pista. Você daí se recupera muito bem, você fica com um ritmo melhor que do seu companheiro de equipe, e aí você chega a conversar com os seus engenheiros para decidir o que você vai fazer, se você fica atrás dele ou não. Como é que foi isso? No final das contas, assim, é lógico que eu não queria rodar, eu queria tentar lutar ali com o pessoal, mas a gente sabe que é muito difícil a gente pegar ponto, né, as chances eram realmente difíceis, então no final das contas foi uma corrida que depois que eu rodei, eu voltei para a pista e falei, agora é treinar o gerenciamento de pneu, entender como funciona na Fórmula 1, e eu acho que o meu engenheiro foi me guiando, olha, eu acho que você tem que melhorar isso, aquilo, e foi uma corrida muito boa, em questão de pace de corrida, gerenciamento de pneu, eu estou contente com o que a gente fez. Obviamente eu queria poder estar lutando com o pessoal, mas faz parte. Lógico que eu não fico feliz em errar, mas pode acontecer. E o importante é que eu consegui fazer todas as voltas da corrida, aprendi muita coisa, né? A gente entendeu bastante coisa também, o que melhorar no carro para a próxima, pelo menos o que eu vou poder passar para a equipe, o que o meu companheiro vai poder passar para a equipe. E a questão de eu ficar atrás dele é porque eu estava precisando salvar gasolina, tá naquela gasolina antes de acabar a corrida, então eu falei, talvez se eu ficar um pouco tempo atrás dele, pegando o vácuo dele, DRS, eu consiga salvar bastante gasolina. Então eu fiquei umas 2, 3 voltas ali fazendo aquilo, na hora que eu tive o suficiente, eu consegui passar ele e fui embora. No final você conseguiu mostrar que você está com um bom ritmo e está conseguindo gerenciar bem os pneus, né? Acho que sim, acho que, pra gente que está aqui, a gente que sabe das dificuldades, a gente que sabe a nossa capacidade do momento, acho que eu fiquei muito feliz, sinceramente, depois da Sprint Race, de ver o quanto a gente degradou e agora o nosso pace comparado aos outros ainda falta, mas já é um passo adiante. E é isso. O erro, a recuperação e o ritmo de corrida, tudo isso eu vou analisar em detalhes com vocês aqui. E vocês vão ficar impressionados com o que ficarão sabendo. E rapidamente aqui, em uma outra entrevista, a que é oficialmente publicada pela Fórmula 1, Bortoleto reforçou que não foi uma corrida boa, pois basicamente foi uma grande recuperação, porém foi importante terminar a corrida, levar o carro até o final, pois ele conseguiu colher muitas informações do carro, para poder ajudar a equipe a desenvolver e melhorar para a próxima corrida. E lembrando, pessoal, foi a primeira vez que Bortoleto correu nessa pista, isso é muito importante frisar. E também é a primeira corrida dele completa, em pista seca, condições normais.
Sabendo disso, agora vamos para os detalhes até o erro dos dois pilotos da Sauber. Vamos lá. É interessante mostrar que tem até uma montagem gringa colocando as duas largadas dos dois pilotos, mostrando a tremenda dificuldade desses dois pilotos ao guiar seus carros. Muitos erros, muita correção, o carro realmente estava bem incontrolável nessa largada. Até que Hülkenberg, em determinada curva, estava do lado sujo da pista e com tremenda dificuldade em segurar seu carro. Cometeu o erro. Na verdade, ele fez uma pequena escapadinha. Depois que ele erra, ele sai da 12ª colocação, até que largou bem, e cai para a última colocação. Até mesmo Bortoleto ultrapassa ele aqui na frente. Duas curvas à frente, quem erra agora é Bortoleto, porém o erro do Bortoleto foi um pouco mais agressivo do que o do Hülkenberg. Hulk ainda conseguiu segurar o carro, mas Bortoleto simplesmente foi para a brita, perdendo muito tempo. Ainda na visão do Bortoleto, vamos reparar no carro do Hülkenberg bem aqui na frente. Repare que não somente ele está do lado sujo da pista, as duas Alpines também estão, mas o Hülkenberg é o único que perde o controle várias vezes do seu carro e vai para fora da pista. Agora, esta imagem aqui é bem interessante. Voltamos para a onboard do Hülkenberg, após o seu erro, duas curvas após o seu erro. Bem na frente dele aqui tem o Bortoleto, que estava disputando a 16ª colocação com o Oliver Bearman. Momento em que o Bortoleto erra. E repare, o Hülkenberg também perde o controle do carro na mesma curva que Bortoleto erra. Curioso? Coincidência? Pois é. Qual a justificativa para tudo isso? Os dois pilotos, mesmo carro, mesmo pneu, tendo as mesmas dificuldades. Lembremos de uma coisa rápida aqui, onde eu relatei no vídeo resumo da corrida. Todas as equipes que largaram com pneus médios estavam com dificuldades para interpretar o pneu, pois a pista naquele momento não estava boa para o pneu médio, mas muito boa para o pneu duro. O próprio Max Verstappen explicou isso. Os carros tiveram um melhor ritmo com pneus duros. E devemos lembrar que Bortoleto largou em 19º colocado com pneus médios. A missão dele, conforme ele falou na entrevista, era ganhar o máximo de posições possíveis, principalmente passar quem estava de pneus duros. E olha quem estava de pneus duros, justamente o Bearman, adversário o qual Bortoleto estava disputando lado a lado quando ele errou. Já Hülkenberg largou em 12º colocado, boa largada. Momentos antes do erro de Bortoleto, ele já era o 16º colocado, estava disputando a posição com Bearman, a 16ª colocação. Ou seja, Bortoleto havia feito uma excelente largada, ganhado 3 posições, estava cumprindo com seu objetivo de ganhar o máximo de posições possíveis largando com pneus médios. Mas eis que chegou o erro dos pilotos. E tudo foi por água abaixo. Mas e aí, o motivo do erro foi realmente porque os dois pilotos estavam na parte suja da pista? Aí que vem a surpresa, e que eles não falaram sobre isso. Na verdade, acho que ninguém falou. A parte suja da pista, ok. Pneus médios que estavam com baixíssima aderência, ok também. Mas os dois foram os únicos que sofreram esse tipo de instabilidade com os pneus. Tinha mais alguma coisa aí, e realmente tinha. Olha isso. Analisemos o momento do erro do Hülkenberg. Vai dar para ouvir nitidamente que ele acelerou demais e o carro distracionou a traseira. Muita potência. Mas um piloto como Hülkenberg fazer isso? Não conseguir dosar a sensibilidade do acelerador? Isso é muito estranho. Até porque outros dois pilotos menos experientes atrás dele conseguiram e estavam na mesma linha que ele. Ouça. Hülkenberg tenta retomar a velocidade 2 vezes, mas o carro distraciona, muita aceleração, muita potência. E aí que vem a curiosidade. Logo após o erro, Hülkenberg vai no seu volante e coloca o modo Race. A partir desse modo, era nítido ouvir que a aceleração do carro era muito mais gradual. E ele também não cometeu mais erros de distracionar o carro nas retomadas de velocidade. Vamos para o Bortoleto agora. Olha o que o engenheiro do Bortoleto falou para ele fazer. Bortoleto não fez e perdeu o controle do carro. Mode race. Pediu para o Gabriel colocar no modo Race, mas ele não colocou nesse momento. E já estava disputando com o Bearman da Haas ao lado dele. E na curva seguinte, ele perdeu o controle do carro. Ouçam com atenção, o carro distracionou exatamente após ele ter reduzido a marcha. Mais uma vez. Eu acho que esses carros não têm embreagem deslizante. O negócio é pancada forte. Reduziu a marcha, aumentou a rotação do motor, tracionou demais as rodas traseiras e perdeu a estabilidade. Que nos leva a crer que o mapa, a sensibilidade eletrônica, estava muito agressiva. Após o erro, Bortoleto consegue voltar para a pista e também coloca o modo Race. Após o erro. Aí, a partir daí, ele não errou mais. E eis que finalmente começa a corrida de verdade para os pilotos da Sauber. Hülkenberg em penúltimo colocado, a apenas um segundinho atrás de todo o pelotão. Hülkenberg não ficou muito atrás não.
não, ele conseguiu ficar colado ali. Já Bortoleto, após o erro, ele fritou, derrapou demais seus pneus, optou por ir para o pit stop e colocar pneus duros. E foi uma escolha muito sábia. E ao voltar na pista, na volta número 2, ele já estava a 32 segundos e a 44 segundos do líder da corrida. A partir de agora começa a estratégia, diferente para os dois pilotos. E vai ser muito importante sabermos o que esses pilotos conversaram com suas equipes ao longo da corrida. Porque o ritmo de corrida de Hülkenberg foi tão mais lento do que o de Bortoleto. Embora, em boa parte da corrida, esse risco verde mais forte é o de Hülkenberg, ele tenha andado junto com o pelotão do fundo. Preste atenção nisso. A partir de agora, vamos entender o que sucedeu nas voltas seguintes após o erro dos dois pilotos. Esta é a volta 11, ou seja, 10 voltas após o erro. Perceba que Bortoleto agora está a apenas 22 segundos atrás do Hülkenberg. Tirou praticamente 10 segundos em 10 voltas. E o Hülkenberg não estava conseguindo acompanhar o pelotão. Estava a 5 segundos atrás do 17º colocado. Nesse momento, estava a 5 segundos atrás do adversário à sua frente. Na verdade, do pelotão do fundo, né? Liam Lawson, Jack Doohan, Behrman, Sainz, Stroll, Gasly, toda essa galera andou próximo o tempo todo. O Hulk foi o único que não conseguiu acompanhá-los. Detalhe que o Hülkenberg estava usando o mesmo pneu do Doohan, o mesmo pneu do Sainz, o mesmo pneu do Gasly, o mesmo pneu do Ocon, que era o 10º colocado, que são concorrentes direto deles e da equipe. Então, realmente, Hülkenberg não estava com ritmo. Então, da volta 2, após o erro, até a volta 10, 11, o que aconteceu neste período? Vamos entender. Na volta 4, o engenheiro do Hülkenberg diz para ele que os adversários à sua frente com pneus médios já estão começando a ter desgaste dos pneus, mas os pneus dele ainda está bom. And Nico, some competitors are already starting to gray in the front left. Ours looks clean for the moment. Nas voltas seguintes, o engenheiro dava dicas para o Hülkenberg de como melhorar em algumas curvas, sobretudo na curva 3, onde ele errou. E depois, na volta 8, o engenheiro repete dizendo que oponentes estão já com degradação dos pneus e já estão pensando em fazer a parada no pit stop. E parabeniza o Hülkenberg por estar fazendo um excelente gerenciamento de pneus, pois os pneus dele ainda estão bons. And Nico, the others are struggling, starting to talk about pitting already. You're doing a very good job with tires. E o engenheiro do Hülkenberg tinha razão, pois a galera começou a fazer as paradas a partir da volta 10. Ou seja, ficou muito claro que nesse período, Nico Hülkenberg estava poupando seus pneus, num ritmo mais fraco. Até que na volta 9, o engenheiro pergunta para Nico Hülkenberg como está o balanço do carro, e tranquilamente ele responde que o carro está com um pouco de subviragem na curva 3, curva qual ele errou, se ele acelerar muito, o carro dá uma escapadinha na curva 8 e na curva 9, e etc. Confiram. How was the balance, Nico? Yeah, it's honestly a high speed, especially 13 on power that bit. 8 and 9 as well. It's quite fragile, the front tire, but I'm not sure it's just a matter of flap. Ou seja, meus amigos, até aqui não houve comentários sobre danos no carro do Nico Hülkenberg. Porém, mais tarde eu voltarei a falar sobre isso. Agora é a hora de focar no Bortoleto, pois sabemos que Hülkenberg estava com um ritmo mais lento e Bortoleto vinha atrás voando. O que Bortoleto fez para chegar tão rápido no Hülkenberg? Teve mesmo ordens de equipe, como muitos estão falando? É agora que vamos entender tudo isso. Vamos lá. Lembrando vocês que Bortoleto começou a corrida, teoricamente, a 32 segundos de Hülkenberg. E na volta 9, ele já estava a apenas 22 segundos, sendo constantemente 1 segundo mais rápido por volta. E alguns décimos mais rápido que os rivais diretos de Bortoleto e da Sauber. Aqui eu vou fazer uma comparação bem técnica com o Oliver Behrman, porque o Behrman é o principal rival do Bortoleto e também da equipe Sauber. E sabe por que eu farei essa comparação com ele? Porque esses pilotos estavam usando o mesmo composto de pneu do que o Bortoleto. Porém, mais coerente seria comparar com o Behrman, pois tenho em mente uma coisa muito técnica e importante na Fórmula 1. Não dá para comparar ritmos de um piloto que fica de cara para o vento, não tem nenhum carro na frente dele, contra um piloto que fica o tempo todo atrás de alguém. Muda completamente o ritmo e o traçado do carro. Então é mais coerente comparar com o Behrman, porque o Behrman praticamente ficou todo esse período mais distantes do que os carros à sua frente. Este, por exemplo, é o mapa da volta 9. Olha como o Behrman está bem distante do Sainz. Ainda pega ligeiramente o vácuo. Cerca de 2, 3, 4 segundinhos ele ficava atrás do Sainz, enquanto o Hülkenberg e o Bortoleto lá atrás de cara para o vento. Então é mais coerente compararmos com o Behrman. E de fato, comparando com o Oliver Behrman, Bortoleto estava constantemente 2, 3, 4 décimos mais rápido que ele.
Isto é muito interessante, mas já eu falo sobre isso. E a corrida seguiu plena, por esse motivo vou adiantar até a volta 30. A partir daqui, começam as conversas bem interessantes com a engenharia do Bortoleto. Então adiantando para a volta 30, quem tinha parado de novo era Bortoleto, colocou mais um conjunto de pneus duros. E o Hülkenberg já tinha parado faz muito tempo. Hülkenberg também estava de pneus duros. E Liam Lawson também tinha parado. E voltou atrás o Hülkenberg. E tem um motivo para isso. No período que Hülkenberg colocou os pneus duros e já tinha completado 10 voltas, ele começou a girar tempos bem interessantes. Às vezes até mais rápido que os seus concorrentes à sua frente. Foi este momento aqui, ó. Repare que a linha, essa linha esverdeada aqui, de Hülkenberg, que antes era o mais lento da corrida, após colocar pneus duros, ele passou a andar no meio do pelotão mais lento. Isso foi da volta 18 até a volta 36, bastante tempo. Porém, a partir da volta 40, ele basicamente desistiu de colocar ritmo no carro. Pneu muito degradado, e aí ele ficou só sobrevivendo na corrida. Mas também tem um motivo para isso que eu vou abordar mais adiante. Vamos voltar para a volta 30 porque aqui começam os rádios interessantes do Bortoleto e seu engenheiro. A partir da volta 30, assim que Bortoleto colocou pneus duros, ele começou a fazer um ritmo impressionante. Até voltas rápidas na corrida ele fazia. Então seu engenheiro começou a dar dicas para ele. Em praticamente todas as voltas, o engenheiro falava algumas configurações que ele poderia fazer no carro para balancear os freios para ficar melhor em algumas curvas, que ele poderia aproveitar mais o carro em outras curvas, definitivamente dando sugestões para Bortoleto de como melhorar ainda mais seu pace, que foi o que Bortoleto disse na entrevista. Isso foi muito curioso de acompanhar. Isso foi muito legal. Em outros momentos, o engenheiro sugere para Bortoleto frear mais tarde em algumas curvas, acelerar mais cedo em outras. Contudo, a partir desta volta, o engenheiro já alerta Bortoleto para ele economizar combustível, pois ele estava forçando demais. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, que o povo está confundindo porque a ordem de equipe começou a partir daqui. Olha só. Adiantemos para a volta 44, exatamente a volta que Bortoleto alcançou definitivamente Hülkenberg. Hülkenberg, que já havia perdido sua posição para Liam Lawson. Hülkenberg voltou a ser o penúltimo colocado da corrida e já estava a 13 segundos do adversário à sua frente. E os tempos de volta de Hülkenberg voltaram a ser relativamente mais lentos do que todos os outros adversários à sua frente. Volta 44, Bortoleto 1,5 segundos de Hülkenberg. E aqui a ordem de equipe começa a ficar mais intensa. Olha aquele carrinho lá na frente, é o Hülkenberg. E nesse momento, Bortoleto pergunta para o engenheiro se ele deve ficar atrás do Hülkenberg para economizar combustível, o que Bortoleto disse na entrevista. O engenheiro responde que sim, mas que os dois estão liberados para correr. Porém, o engenheiro lembra e dá um alerta, dizendo que Hülkenberg é o colega de equipe do Bortoleto. É um aviso para tomar cuidado. Falou isso de forma bem tranquila. E Bortoleto sorri e responde com uma piadinha, dizendo que não vai dar sua vida para disputar posições no final do grid. Should I stay a few laps behind him, saving fuel? Yeah, happy with that. That will help a little bit. And by the way, you are fit to race, but bear in mind that he's your teammate, okay? But happy to stay behind, saving fuel. Yeah, I don't think we're gonna fight for our lives in the position we are. Este momento da corrida já derruba por terra muita desinformação que está rolando por aí. Mas isso não dura muito. Praticamente na volta seguinte, Bortoleto já pede no rádio para ultrapassar Hülkenberg, para poupar seus pneus. Because I think I would need to overtake him to not cook my tires. Okay, that's okay, mate. E o engenheiro rapidamente responde, ok. Isso está ok, amigo, tranquilo. Mas desde a volta anterior, Hülkenberg já estava de olho no retrovisor aí, ó, olhando para Bortoleto se aproximando. E eis que na volta 46, na curva, onde tem uma frenagem muito forte, Bortoleto, atingindo quase 340 km por hora, Hülkenberg freia um pouquinho mais tarde, dá uma erradinha, frita o pneu e assim Bortoleto faz a ultrapassagem com facilidade. Mas atenção, logo após a curva fechada, Hülkenberg poderia ter insinuado seu carro do lado de dentro de Bortoleto, pois a curva seguinte é à esquerda, favorecia Hülkenberg e deixaria Bortoleto do lado sujo. Mas para que disputar? Hülkenberg tranquilamente tira um pouco o pé e deixa o Bortoleto ir na frente. Isso aqui foi na volta 46. Então, de fato, Hülkenberg facilitou a ultrapassagem. E a partir desse ponto, para o Bortoleto, o resto é história. Terminou a corrida a 9 segundos na frente de Hülkenberg. Lembram?
Atenção, Bortoleto começou a corrida a 32 segundos atrás de Hülkenberg e terminou 9 segundos na frente. Isso dá facilmente 40 segundos de diferença para o seu colega de equipe, no mesmo carro, no mesmo equipamento. Então, o que aconteceu com o Hülkenberg? Se lá no começo, após um erro, ele não reclamou do carro, por que ele estava tão lento? De fato, ele ficou poupando o pneu o tempo todo? Não é bem assim. Voltemos com Hülkenberg então. Atenção que a partir da volta 40, as coisas mudam para Hülkenberg. Vamos lá. A partir da volta 43, voltemos a analisar o ritmo e engenharia de Hülkenberg. Lembrando que nesse momento o Bortoleto já estava a menos de 2 segundos atrás do Hülkenberg, e o Hülkenberg estava com pneus duros de 21 voltas, enquanto o Bortoleto de 15 voltas. E lembrando, sobre os pneus e dados estatísticos, eu vou falar sobre isso ao final do vídeo. Na volta 43, o engenheiro do Hülkenberg avisa-o que está ultrapassando os limites da pista na curva 7. Na volta 44, o engenheiro o avisa que ele está meio segundo mais lento do que o pelotão. E pede um por favor para o Nico. Esse por favor eu não entendi. Não sei se ele insinuou que era para aumentar o ritmo ou diminuir, não deu para entender. Na volta 46, a volta em que Bortoleto ultrapassou Hülkenberg, Hülkenberg pergunta para seu engenheiro quão mais novos estão os pneus do Gabi. Aliás, os pneus do Bortoleto, né? Aqui o Hülkenberg chama o Gabriel de Gabi e o Gabriel Bortoleto chama o Nico Hülkenberg de Nico no rádio. Assim como toda a engenharia também. Ouçam. How much newer are Gabi's tires? E o engenheiro responde que os pneus do Bortoleto estão 6 voltas mais novos. Detalhe importante, a equipe em nenhum momento falou para Hülkenberg sobre ordens de equipe, se deveria ou não deixar Bortoleto passar. Quanto a isso, durante a corrida inteira, no rádio de Hülkenberg foi bem tranquilo. Apenas sobre dados e estatísticas do seu próprio carro com seu engenheiro. Depois, ainda na volta 46, já aconteceu aquilo que vocês já sabem, o Hülkenberg deu uma fritadinha nos pneus e o Bortoleto passou. Aí que vem o intrigante. Logo após ser ultrapassado, Hülkenberg, veja que na imagem, Bortoleto já está na sua frente, Hülkenberg pergunta para seu engenheiro sobre os possíveis danos que o seu carro tem. What kind of damage are we actually looking at? O engenheiro demora 1 minuto quase para responder, mas responde com bastante precisão. E Hülkenberg fica surpreso com essa resposta. And it's around 20 points in high speed and more like 40 points in low speed. That works well. But I guess it's homemade from my little off. Yeah, it must have happened in the first lap. Depois da expressão de surpresa do Hülkenberg, o engenheiro diz que os danos foram causados, talvez, pelo que houve na primeira volta, onde Hülkenberg perdeu o controle. Agora, vocês lembram que, depois de o Hulk ter perdido o controle, nas 10 voltas seguintes, ele em nenhum momento reclamou que o carro estava ruim? Pois é, ele não imaginava que o carro dele estava com problema. Ou, talvez, de fato, ele não estivesse com problema. Porque, como eu já mostrei para vocês, após o Hülkenberg colocar pneus duros, o ritmo de corrida dele foi muito semelhante ao dos seus principais concorrentes, fazendo voltas ora mais rápido, ora mais devagar que eles. Mas, depois da volta 40, aí que Hülkenberg passou a ter um ritmo de corrida muito ruim, e foi exatamente a partir desta volta, da volta 41, ou 40 aproximadamente, quando o engenheiro do Hülkenberg disse para ele que o Gabriel Bortoleto estava 3,5 segundos atrás, Hülkenberg simplesmente, na volta seguinte, passou a virar tempos acima de 38. Antes, ele estava girando em torno de 37,5, 37 alto, mas ao ser avisado que Gabriel chegou, 3 segundos atrás, ele simplesmente passou a fazer voltas acima de 38. Os pneus dele já estavam com mais de 20 voltas. E ao final da corrida, assim que terminou, Hülkenberg conversa com seu engenheiro sobre os danos em seu carro. Percebam. Yeah, I think obviously with that kind of damage it's pretty serious. Sorry about that lap 1. Need to look into what happened, but Yeah, exactly. obviously very aggressively lost the rear and was basically the end. Yeah, it looks like a very tricky balance. Hülkenberg comenta que ele não sabia que os danos causados pelo erro dele na volta primeira, não sabia que tinham sido tão significativos assim. O engenheiro dele responde na volta 47 que os danos em seu carro eram de 20 pontos de downforce nas curvas de alta velocidade e 40 pontos de downforce nas curvas de baixa velocidade. Por exemplo, Leclerc, sem a ponta da sua asa dianteira, isso ocorreu em um dano de 15 a 20 pontos de downforce, e mesmo assim ele teve um ritmo surpreendente. Agora a pergunta que fica, Hülkenberg e seu engenheiro só foram se ligar que seu carro estavam com danos, faltando 10 voltas para o final? Hülkenberg nem sabia que seu carro estava danificado? Porque ao saber que Gabriel Bortoleto se aproximou dele, ele simplesmente ficou muito mais lento. Bom, a única informação real que nós temos sobre isso é a entrevista pós-corrida de Hülkenberg, onde ele lamentou ter perdido o carro na primeira
volta, o que ocasionou danos significativos na aerodinâmica do carro, mas que mesmo assim conseguiu, juntamente com Gabriel Bortoleto, levar o carro até o final e conseguir boas informações para aprimorar o carro para a próxima corrida. Então, mesmo com danos, o ritmo da Sauber não foi ruim no GP da China. O diretor de operações da equipe também tem a mesma opinião e o Bortoleto também tem a mesma opinião. E agora, para finalizar o vídeo, vamos direto ao ritmo de corrida do Bortoleto e de outros carros também. Fazer um comparativo bem legal. Não é loucura comparar o ritmo de corrida do Bortoleto com o do Albon. Esse aqui é o mapa da corrida logo após a ultrapassagem do Bortoleto para cima do Hülkenberg, volta 48, 49. Veja, na frente do Bortoleto não tem ninguém. E na frente do Albon tem o Antonelli, mas já é uma distância boa. Nesse momento o Albon está com pneus duros, 6 voltas mais velhos do que os pneus duros do Bortoleto. Poderíamos comparar com o Ocon, que também está com pneu duro, mas o Ocon está com pneu de 36 voltas. Aí não seria muito justo. Então vamos comparar com o Albon. Afinal de contas, a Williams é concorrente direto. Tanto a Williams do Albon quanto a Haas do Ocon são concorrentes direto da equipe Sauber. Mas por proximidade comparativa, vamos comparar somente com o Albon, beleza? As situações estão mais próximas. Este é o ritmo de corrida do Bortoleto, com suas variáveis. E esse é o ritmo de corrida do Albon, com suas variáveis também. Claro que variou bem menos do que o Bortoleto. Albon, na maior parte do tempo, foi menos devagar que o Bortoleto, mas não foi tão mais rápido que Bortoleto, não. Aí que tá. E apesar dos pneus do Bortoleto estarem 6 voltas mais novos do que os pneus do Albon, devemos lembrar que a degradação dos pneus do Bortoleto é muito mais acentuada, muito maior mesmo do que a degradação dos pneus do Albon. Estamos falando de múltiplas vezes maior. E isso ficou bem nítido aqui no gráfico. Assim que o Albon colocou pneus novos, duros, ele passou a fazer voltas de 1.37 alto a 1.38 baixo. 1.37 alto seria 1.37.7. 1.38 baixo seria 1.38.1. Assim que o Bortoleto colocou pneus duros novos, ele começou a fazer voltas de 1.37 baixo para 1.36 alto. Com pneus muito semelhantes ao do Albon, Bortoleto fez uma sequência consistente de quase 15 voltas mais rápido que Albon. E nessa consistência seria o suficiente para Bortoleto ficar de 4 a 5 segundos na frente de Albon. Mas depois, a consistência se inverteu, como vocês podem ver na parte direita da tela. Bortoleto passou a ser ligeiramente mais lento, o que não é normal de acontecer, pois quanto mais voltas você completa, mais leve fica seu carro, mais rápido você fica. Perceba que essa dinâmica perfeitamente acontece nas voltas de Albon. Da esquerda para a direita é cada vez mais baixo. Quanto mais baixo é a linha, mais rápido é a volta do piloto. Mas no Bortoleto foi ao contrário. Ele não conseguiu sustentar essa consistência por muito tempo, por causa da altíssima degradação dos pneus. O pneu chegou no limite. Então, no intervalo de 2 voltas, Bortoleto passou a ser facilmente 1 segundo mais lento do que o ritmo que ele estava fazendo. Mais ou menos o que aconteceu com o Hülkenberg, como eu já mostrei para vocês. Então, Bortoleto, da volta 29 até a volta 42, ele foi mais rápido que Albon, consistentemente. Mas a partir da volta 42, ele ficou mais lento, diminuiu severamente seu ritmo. Mas por que na volta 42, Bortoleto ficou 1 segundo mais lento? Pois na volta 41 e 42, ele já tinha alcançado o Hülkenberg, e foi quando seu engenheiro começou a lembrar Bortoleto que ele deveria poupar combustível se quisesse chegar até o final. Por esse motivo, o técnico Bortoleto tirou o pé. E agora, nas considerações finais, volto a lembrar o que Bortoleto falou na entrevista, que apesar da degradação da situação do carro, das condições, a Sauber de Bortoleto, pelo menos, mostrou que tem um bom ritmo. Esse ritmo não consegue durar por muito tempo. Dependendo da pista, a equipe vai ter que fazer um trabalho técnico bem feito, mas já sabem disso. Por isso foi muito importante Bortoleto terminar pela primeira vez uma corrida completa na Fórmula 1, mesmo sendo num circuito que ele nunca pilotou antes. E também sem ter nenhuma referência, afinal de contas o asfalto lá em Xangai era completamente novo, o que enganou até mesmo a estratégia de grandes equipes como Red Bull, que ficou surpresa com o comportamento dos pneus médios no começo da corrida. Que o carro da Sauber é muito ruim, isso é. Ano passado terminou sendo a pior equipe do grid. Este ano, parece que está na mesma coisa. Os 2 pilotos erraram na primeira volta, juntos erraram. Um dos motivadores desses erros foi o modo de condução do carro. Esqueceram de colocar no modo race, perderam o controle. Mesmo assim, Bortoleto fez uma grande recuperação, digna de chamar a atenção até de outras equipes. Agora vamos para o Japão, na semana que vem, torcer para o nosso
piloto. E padrão Treta F1 de qualidade, estarei ao vivo transmitindo a qualificação e a corrida para vocês aqui com os mínimos detalhes. Ao vivo, tá? De madrugada. E peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Sempre estarei fazendo uma análise empírica exclusiva da corrida do nosso piloto brasileiro durante toda a temporada da Fórmula 1. Se inscreva para não perder nada. E me ajuda, porque dá trabalho fazer essas análises. Tem mais algum detalhe que vocês possam acrescentar e complementar esse conteúdo aqui? Deixa aí nos comentários. E é claro, a opinião de vocês sobre tudo isso. Beleza? E eu agradeço ao comentário de todos vocês, principalmente aqueles que estavam esperando esse vídeo, né? Infelizmente tive uns contratempos aí que acabou atrasando um pouquinho, mas eu sempre farei. Pode contar comigo.